Graça e paz, mais um Teologando a Palavra de Cristo, Mateus, capítulo de número 25, do versículo de número 14 até o versículo de número 30. Nós vamos falar a respeito da parábola dos talentos. Parábolas que a gente aí já conhece. Então, vamos lá à leitura dessa parábola maravilhosa. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos foi a negociar e ganhou mais 5. Do mesmo modo, aquele que tinha 2 saiu a negociar e ganhou mais 2. Depois de um tempo, o que ganhou 1 talento, ele, por ter medo do seu senhor, enterrou o talento para que não perdesse aquele talento. Então, depois de um tempo, versículo 19, voltou o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o primeiro, disse: Senhor, o senhor me deu 5 talentos. Toma aqui mais 5 que eu ganhei. E aí ele diz: muito bem, servo bom, fiel, entra aqui no repouso ou no gozo do teu senhor. O segundo chegou então e apresentou os 2 talentos e disse: olha, eu ganhei aqui e mais 2 talentos está aqui, meu senhor. Esses 2 talentos que eu ganhei. E ele diz: servo bom, fiel, entra no gozo do seu senhor. Chegando, porém, ou por fim, na verdade, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifas onde não semeias e ajuntas onde não espalhas, receoso, escondi na terra o talento. Aqui tens o teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabeis que ceifo onde não semeio e ajunto aonde não espalhei. Cumpria, portanto, que você entregasse aos banqueiros esse dinheiro e que ele rendesse juros e você me entregasse os juros juntamente com esse denário. Tira-lhe, pois, o talento e dá ao que tem 10, porque ao que se tem, porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aí ele disse: e o servo inútil lançai fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. O senhor daqueles servos, ele pega e divide o dinheiro entre eles de acordo com a capacidade que cada um tinha de administrar. Nenhum deles recebeu recursos superiores ou inferiores à sua capacidade. De maneira, então, que eles tinham como fazer a administração daquele talento, ok? Se alguém falhasse em sua missão, a desculpa não poderia estar relacionada à sobrecarga. Por quê? Porque todos eles tinham a mesma capacidade. Se ele deu 5 talentos, porque ele tinha as condições. Se o último deu 1, é porque ele tinha todas as condições de administrar aquilo. Todos eles foram capacitados para isso. O insucesso indicaria então apenas preguiça ou falta de amor ao seu senhor. O ouro, ele representa qualquer tipo de bem que recebemos. Deus nos dá tempo, dons e recursos de acordo com as nossas habilidades e espera que nós sejamos
melhor ainda, que nós venhamos a investir criteriosamente e sabiamente até a volta de Cristo. Ou seja, Deus ele te dá a capacidade, o talento, o dom de você fazer alguma coisa. Todos nós, ele deu um dom para que nós venhamos então a administrar esse dom e a multiplicá-lo, ok? Então presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Vamos falar do último. Você de repente não tem o dom de profetizar. Você não tem o dom de falar em línguas, você não tem o dom, mas você tem um dom maravilhoso que é dado a todos nós, que é o dom de falar de Cristo e de ganhar almas para Jesus. Esse é o menor de todos. Esse é o talento ao qual todos nós temos. Por isso que no final ele diz, olha, aquele que tem, se lhe dará mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso ele diz isso. Porque se você não consegue administrar isso que você tem, mediante as capacidades, ou mediante a capacidade que Deus te deu para administrar, porque você tem essa capacidade, você está enterrando o seu dom, você está enterrando esse talento que você tem. E eu vou lhe dizer uma coisa. Por favor, escute o que eu estou te falando. Levanta da onde você está e começa então, sabe a fazer o quê? A administrar esse dom, esse talento que você tem. Começa a gritar aos quatro ventos. Começa a falar, se você só tem esse dom, se você só sabe fazer isso, querido, faça, porque este é o menor dom que nós temos, que é o evangelizar, é poder falar de Jesus a outras pessoas. Ok? Então faça isso rápido. Por quê? Porque Jesus está voltando. Nós somos responsáveis por usar bem aquilo que Deus nos deu. A questão não é o quanto temos, mas como usamos o que temos. Sentiu a importância? Entenderam a importância? A importância é essa, querido. E a nossa realidade, ela é simplesmente essa. Jesus ele está voltando. Sabemos que esta afirmação ela é verdadeira. Será que isto significa que devemos abandonar então o nosso trabalho, a nossa vida social, a nossa vida profissional para poder servir Jesus? Não, não é. Não é isso que Jesus quer. Significa que devemos então empregar todo o nosso tempo, todo o nosso talento, todos os nossos cursos, todos os nossos recursos para que sejamos diligentes e venhamos a multiplicar então a quantidade de almas para Cristo. De repente você pode não falar em língua, mas você tem o dom de socorro, de socorrer as pessoas. Ok? Você tem essa agilidade. Beleza? Para um pequeno grupo de pessoas, isso pode significar uma mudança de atividades, mas para a maioria de nós significa simplesmente executar nosso trabalho diário e contínuo amando a Deus. Ou seja, quer ver uma forma de evangelizar muito simples? Todo mundo pode fazer? Todo mundo. Todo mundo. Eu, você, todo mundo pode fazer? Testemunho de vida. Testemunho de vida. Ok? Esse é um dos maiores evangelismos que nós temos. O último homem, então, o que ele pensou? Pensou apenas em si mesmo. Agiu como de forma acautelada. Para quê? Para se proteger. Por causa de quê? Por causa da severidade do seu patrão, a severidade do seu mestre. Mas mesmo assim ele foi julgado. Por quê? Porque ele se tornou uma pessoa egocêntrica, egoísta, só estava pensando nele mesmo. Ok? Eu vou devolver aquele talento que ele me deu, ele vai ficar feliz. Não vai. Não vai, porque Deus deu a capacidade para cada um para multiplicar.
Então não devemos inventar desculpas para deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se Ele é realmente o nosso mestre, se Ele é realmente o nosso Senhor, se Ele é realmente o nosso Rei, o nosso Deus soberano, devemos então obedecer-lhe voluntariamente, com toda a disposição. Em primeiro lugar, nosso tempo, nossa capacidade, o nosso dinheiro não nos pertence. Tudo pertence a Ele. Tudo foi dado por Ele. Para quê? Para que nós venhamos a administrá-los. Somos apenas seus guardiões, não sois proprietários. Quando ignoramos isso, desperdiçamos então o quê? Ao utilizarmos mal aquilo que recebemos. Rebelamo-nos e merecemos o que então? A punição da parte de Deus, assim como aquele servo mau fez. Aqui, assim como aquele servo mau recebeu. Então essa parábola ela descreve o seguinte, presta bem atenção no que eu vou dizer. Ela descreve as consequências de duas atitudes em relação à volta do Senhor Jesus Cristo. As pessoas, elas se preparam diligentemente para esta ocasião, investindo então o seu tempo e o seu talento para servir a Deus. Será recompensador, enquanto aquela que não tiver interesse ou não tiver interessada na obra de Deus, na obra de Cristo, na obra do reino, será punida. Deus recompensará então a fidelidade de cada um. Aqueles que não produzirem frutos para o reino de Deus não poderão esperar receber o mesmo tratamento que os demais. Que foram o quê? Que foram fiéis. O que lhes sobra então? O que lhes sobra então? Aí vem lá no último versículo. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não vai entrar no gozo do seu Senhor. Não vai entrar no céu, não vai entrar no reino. Quero que você pense nisso. E aqui eu termino mais um Teologando, Mateus capítulo de número 25. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo esteja tremendamente a falar aos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Até o próximo Teologando, em nome de Jesus.